Olá pessoal, espero que vocês estejam todos muito bem. O vídeo de hoje eu vou gravar aqui fora do ambiente de sala, de trabalho. Estou em viagem, mas não podemos deixar o canal sem vídeo, né? Afinal o YouTube é impiedoso, né? Nossos números sempre acabam diminuindo aí o ritmo, o YouTube acaba nos desfavorecendo. Então vou puxar uma cadeirinha aqui, colocar a câmera aqui improvisada em cima de um livro. Ó, hoje nós vamos responder a dúvida do Arnaldo, que pela fotinho parece estar na Irlanda aqui. Cauê, parabéns pelos vídeos, são bem esclarecedores e aborda vários temas preciosos. Seguinte, eu e minha esposa estamos pensando em morar na Irlanda no futuro, daqui uns 3 anos mais ou menos. Já fizemos intercâmbio por lá alguns anos atrás e gostamos muito do país. Agora que já tenho meu passaporte europeu e minha esposa chegaria lá como cônjuge europeu e nós iríamos dar entrada em Stamp 4, mas a minha dúvida é o seguinte: por mais que eu tenha livre acesso ao país, por já ter o passaporte europeu, como que eu faria para conseguir de fato entrar na Irlanda já para morar? Como seriam os primeiros passos para que eu conseguir chegar já de boa? Eu compraria apenas a passagem de ida? E se eu for perguntado na imigração, por mais que eu tenha passaporte europeu, será que eles vão deixar eu entrar no país só com essa passagem? Ou teria algum outro trâmite para fazer já antes de embarcar para lá? Justamente para não ser questionado na imigração. Tenho essa dúvida. Acho que seria um bom tema para se abordar, como seria praticamente o jeito mais fácil para eu conseguir chegar lá para morar e como eu faria esse passo a passo, sabe? Se eu puder tirar essa minha dúvida, eu agradeço muito. Obrigado e um abraço. Um abraço para você também, Arnaldo. Em relação à passagem, vamos lá, pessoal. Às vezes a gente acha que as coisas são muito complicadas e na verdade elas são mais simples do que parecem, tá? Em relação à passagem aérea, não, você não precisa passagem de ida e volta, tá? Cidadão europeu é a mesma coisa que um cidadão brasileiro pegar um voo do estado de São Paulo e viajar até Minas Gerais. Igual, você vai chegar na imigração, você vai apresentar o quê? Ou seu passaporte brasileiro ou seu documento de identidade brasileira, um RG, carteira de habilitação. Mesma coisa para o europeu entre os países europeus. Você vai apresentar ou seu passaporte europeu ou um documento de identidade europeu. O que você vai falar para a imigração? Você nem vai falar com a imigração, tá? Europeus, geralmente, se o seu passaporte já é mais atualizado, foi tirado aí nos últimos 3, 4 anos, vem com um chipzinho digital, você passa por uma catraca, nessa catraca tem uma câmera e um sensor, né, um leitor de foto. Então você vai colocar o seu passaporte com a foto virada para esse sensor, esse leitor, ele vai fazer um scan da sua foto, vai fazer um scan do seu rosto e abre a catraca. Simplesmente isso, você não tem nem que falar com a imigração. Entretanto, se você tiver com o seu cônjuge, esposa, marido ou esposa, né, provavelmente eles vão sim questionar algumas coisas, tá? Isso é comum, tá? Na imigração de qualquer país, quando você pensa em mudar para um país europeu, levando alguém da família que não tem identidade europeia, você vai ter que justificar para a imigração, não justificar, mas você vai ter que comprovar que você já tem uma vida estabelecida no país. Caso contrário, eles sabem, eles podem levantar alguns questionamentos sobre como você vai se manter, da onde vem sua renda, aonde você mora. Então tudo isso é importante você saber, que você já tem que ter essas coisas na Irlanda. Ah, mas se eu estou indo a primeira vez, como é que eu já vou ter? O europeu, ele tem a responsabilidade pelo não europeu. Então, ela vai ficar atrelada à sua, é um visto atrelado à sua nacionalidade. Então, o responsável é o europeu. Você precisa demonstrar para a imigração renda, entrando mensalmente, ou seja, um contrato de trabalho na imigração, e um endereço fixo para vocês morarem, um contrato no seu nome, tá? Para isso, o interessante é que você vá primeiro, tá? Esse seria o passo assim mais indicado, né? O europeu vai primeiro, consegue um trabalho, contrato de um imóvel numa imobiliária e aí sim você faz o reagrupamento familiar, o joint family. Eu vou explicar o que aconteceu comigo, por exemplo. Nós moramos na Irlanda, eu e minha esposa, de 2013 até 2017. Nós voltamos para o Brasil para ter o nosso primeiro filho. Ficamos vários meses fora, só que nós deixamos na Irlanda uma casa no nosso nome, alugada, né, um contrato no nosso nome, e aí colocamos lá um amigo para morar, cuidar da casa enquanto estivéssemos fora. E nós tínhamos também
renda vindo de uma empresa irlandesa, né? Nós tínhamos uma empresa aberta no nosso nome. Então, minha esposa tinha o Stamp 4, eu tinha a minha cidadania europeia. Tudo bem, o Stamp 4, o visto da minha esposa havia expirado já enquanto a gente esteve fora do Brasil. E quando nós voltamos para a Irlanda, nós tomamos uma canseira de quase 40 minutos na imigração, tendo que apresentar dezenas de documentos, além de toda a certidão traduzida, tudo documentado, tudo certinho, no sentido de onde vinha a nossa renda, onde nós morávamos, por que ficamos tanto tempo fora do Brasil, e aí perguntava de novo se ela estava trabalhando, se eu estava trabalhando, se a gente tinha dinheiro, enfim. Mesmo com tudo, na Irlanda, mesmo assim a gente foi questionado por várias coisas, mas as principais delas é se a gente tinha condições de se manter no país, a gente não ia precisar de nenhum subsídio do governo, auxílio moradia, auxílio alimentação, esse tipo de coisa. Então, a dica que eu dou para casais, família, ou vai o europeu primeiro, tá? Consegue se estabelecer, tudo certinho, emprego, casa, tudo certinho, e aí depois faz o reagrupamento familiar. Ou então, a dica mais prática, eu diria, é o visto de estudante, tá? Para o não europeu. Por quê? Primeiro que o inglês é o básico, vai ter que estudar de qualquer jeito. Que nem vocês dois, os dois já falam inglês pelo que eu entendi, né? Vocês já fizeram intercâmbio, já falam inglês tudo certinho. Talvez nem venha ao caso. Talvez seja mais fácil você ir primeiro, conseguir o imóvel, conseguir o trabalho, conseguir o imóvel, depois fazer o reagrupamento familiar. Ou então, se a esposa sentir que ainda dá para melhorar o inglês, qualquer coisa, principalmente para atuar na própria área, o visto de inglês, de estudos de idioma, né, te possibilita entrada no país sem justificativa. Você está indo para estudar, certo? Então, indo para estudar, você chega na imigração, você passa a documentação da escola, onde você vai ficar hospedado e tudo mais, e você já entra com direito de trabalho, porque tem esse outro processo. Por mais que o cônjuge venha, depois que o europeu já estiver com tudo estabelecido no país, depois faça o reagrupamento familiar, mesmo assim, o cônjuge ainda demora para conseguir todos os documentos para poder começar a trabalhar. Esse tempo previsto não existe. Ele pode ser 3 meses, pode ser 4 meses, pode ser... O nosso demorou 6 meses, mas já tivemos alunos que demorou 9 meses, por exemplo. Então, você ficar 9 meses esperando, só um tendo renda, com despesa alta, que é na Irlanda, não vale tanto a pena. A vantagem do estudante é que você já ganha 8 meses de visto com direito a trabalho. Então, isso agiliza muita coisa. O inglês você vai ter que ter de qualquer jeito, né? Para viver, para trabalhar, etc. Muitas pessoas, eu vou fazer aula particular. A aula particular, gente, sai muito mais caro do que esses cursos de 6 meses na Irlanda. Tá? O curso de 6 meses são 3 horas por dia. A aula particular vai ser 2 vezes na semana e vai ser o mesmo preço, entendeu? 1 hora de 2 vezes por semana. Vai sair o mesmo preço, então não vale muito a pena. Mas tem escola gratuita pelo governo para europeu. Tem cidades que assim, que é ótimo, é 1 vez por semana, 1 horinha ali e ensina até o básico. Só que tem cidades que você tem que entrar numa fila, cheio de refugiado na fila esperando para conseguir vaga. Aí se chegar lá, é básico, tá? Você vai aprender ali o beginner, até no máximo elementary, assim, só para você realmente ser inserido ali numa sociedade, conseguir entender alguma coisa, mas não é um inglês que vai te dar uma fluência para você poder trabalhar, atuar em áreas mais específicas. Talvez ficar trabalhando de cleaner, imagino que esse não é o objetivo de todo mundo, né? Então, o inglês ele sempre vai ser primordial, tá? Lembrando, o europeu, o brasileiro, casado com o europeu, etc., o preço é o mesmo, gente. Aliás, às vezes vale mais a pena comprar como brasileiro e viajar como europeu, que sai mais barato para o brasileiro, porque o europeu já tem a moeda mais valorizada. Então, as escolas para coreano, para chinês, para árabe, para europeu, muitas vezes tem um price list um pouquinho mais elevado, porque são pessoas que você paga 1 para 1, né? E não... O real tá quanto agora? O euro tá 6 e pouco, né? Então, para o latino-americano, que é o principal público das escolas, muitas vezes sai mais em conta, tá? Então, tem essas dicas que eu poderia dar. E assim, o processo, ele é simples, tá? Você vai passar pela imigração, como eu falei, você não precisa de passagem de volta, o europeu vai entrar, vai se estabelecer, vai conseguir um trabalho, depois vai conseguir uma moradia no próprio nome, aí depois vai fazer o reagrupamento familiar. Aconselho fazer um encontro com o seu parceiro ou parceira num país vizinho, por exemplo, o País de Gales, que é tipo 1 hora de voo, mais ou menos. Pega sua esposa ali, o marido, no País de Gales, encontra lá no aeroporto, voa de volta para a Irlanda e na imigração apresenta a documentação traduzida, né?
com os documentos que comprovam que você tem um contrato de trabalho na Irlanda, que você tem um endereço de residência fixa com contrato no seu nome na Irlanda, ou caso queira ir como estudante, não precisa de nada disso, tá? Pode viajar os dois juntos, o estudante vai numa fila, o europeu pode ir junto na mesma fila, tá? Você não precisa de justificativa nenhuma para entrar no país, justamente por ser europeu, tá? Então são várias coisinhas que você pode pensar antes da viagem, tá? Então, primeiro é 10, sabendo que você precisa, de alguma forma, demonstrar para a imigração que você tem uma situação regularizada na Irlanda no sentido de estabelecimento de vida, né? Emprego e contrato de aluguel. O segundo ponto, feito o reagrupamento familiar, vocês vão até a imigração com a documentação traduzida, certidão de casamento, tudo mais, tudo certinho, para aplicar para o Stamp 4 da esposa. Pode trocar o visto de estudos para o Stamp 4? Pode. Pode aplicar para o Stamp 4 enquanto está no visto de estudos? Pode. Tá? E é melhor porque você tem um longo período garantido já podendo trabalhar como estudante até que saia a sua documentação como partner, né? Eu vou dar um exemplo agora. Por exemplo, a gente tem um aluno, né, o Diego, viajou pela Enjoy para estudar inglês agora, se eu não me engano, em janeiro, e foi bem legal o caso dele, porque em fevereiro ele já conseguiu uma proposta de trabalho na área dele, de engenharia, e só que ele queria desde o princípio trazer a filha de, se eu não me engano, 14 ou 15 anos, e não estava conseguindo casa. Então, assim, foi mais difícil alugar uma casa no próprio nome, porque a empresa que ele estava trabalhando em uma cidade bem pequena do interior, não tinha muitas opções, então ele tinha que morar meio que afastado. Até que a empresa ajudou, parece que conseguiu uma casa para ele, tudo certinho, e ele fez isso. Ele foi encontrar ela num país vizinho, voltaram os dois e ele deixou essa mensagem aqui comemorando. Fala, Cauê. Cara, velho, tô passando pra te dar uma notícia. Porra, velho. Cheguei agora aqui em Dublin, acabei de passar na imigração. Pô, o cara foi gente boa demais, nem perguntou nada. Fiz uma carta aqui explicando. Ele leu a carta, disse, o processo é demorado, né, e tal. Mas carimbou, perguntou se eu tinha algum amigo na imigração que pudesse ajudar. Eu falei, rapaz, ainda não tenho não. Ele talvez você consiga em breve. E botou lá, Joy Family no carimbo do passaporte dela e até novembro pra regularizar, que é normal, né? Porra, velho, feliz, viu? Valeu aí, meu irmão. Obrigadão. E bom fim de E é semana. tudo muito Tudo de bom. gratificante, né? Quando a gente tem essas notícias, né? A gente acompanha aí o dia a dia, né? Dos estudantes, né? E muitos deles vêm compartilhar com a gente duas conquistas, né? O primeiro, o trabalho, o visto de trabalho, porque ele não tem cidadania europeia, então ele conseguiu já um visto de trabalho na área dele. E depois o poder trazer a filha, né? Para poder morar com ele, vai fazer high school na Irlanda. Então, esse tipo de coisa, assim, deixa a gente muito feliz, né? Em saber o trabalho, também não só o trabalho de vender o curso de inglês, mas todo o acompanhamento, né? Enfim, passei vários contatos lá de corretores de imóvel, né? Para ver se de alguma forma ele conseguia alugar a casinha para eles, né? Enfim, gente. Então, assim, não tem muito segredo, tá? As pessoas, elas acham que as coisas são muito complicadas, mas, assim, é básico. Desde que você está num país e você está estabelecido contrato de trabalho, contrato de aluguel, não tem muito que a imigração questionar. Agora, se você tiver insegurança no idioma, a primeira dica é essa, já vai matriculado numa escola de inglês. Não é só o fato de eu estar querendo vender o curso para vocês, tá? Mas é o caminho mais prático, tá? Porque realmente documentação não sai do dia para a noite, tá? E o visto de estudos, ele faz com que você, além de agregar o idioma, que é o básico, né? Vamos dizer assim, o alicerce de toda uma vida de alguma forma com qualidade, né? Porque você vai precisar saber se comunicar para conseguir resolver coisas de banco, de casa, enfim, de trabalho, né? E você agrega a praticidade de ter a permissão de tirar o seu PPS, que é o seu documento fiscal, para você poder trabalhar, né? Você tem essa permissão e você ganha tempo, tá bom? Então é isso, espero que esse vídeo tenha ajudado. Já falei, eu já fiz vídeos com o mesmo tema aqui, mas é sempre bom dar uma reciclada, né? E se esse vídeo ajudou de alguma forma, deixe seu like, que o like ajuda muito o canal a continuar crescendo. Lembrando que quarta-feira agora, nas 5 horas da tarde, nós temos uma live de comemoração dos nossos 90 mil inscritos. Estamos chegando aos 100, então se você quiser nos apoiar, deixar só sua inscrição e seu comentário também para um próximo tema, tá bem? Um grande abraço, enjoy life, live your dream. Cheers.